Hoje já estivemos aqui pela manhã e Deus nos abençoou, diga-se de passagem, e Ele nos concedeu a oportunidade de podermos voltar aqui nesta noite para mais uma vez louvarmos o Seu nome e receber a porção da Sua palavra que irá alimentar a nossa alma. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha vida, pela minha saúde, pela vida da minha família, pela bênção que Ele me deu essa semana. Quero agradecer a Ele também pelo privilégio de poder me escolher para estar ministrando a palavra nesta noite. Quero também estender os meus agradecimentos ao Jadilson, ao Douglas e ao pastor que me franquearam o púlpito nesta noite. E eu quero acreditar, irmãos, que Deus, como sempre, terá uma palavra para os nossos corações aqui nessa noite. Nós saímos de casa para virmos à casa do Pai, cultuarmos o nome dEle e ouvirmos a palavra dEle. Eu acredito que todos nós que aqui estamos já adoramos a Deus verdadeiramente. Que todos nós que aqui estamos com o coração desarmado, com o coração quebrantado, já adorou a Deus. Deus já recebeu a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa ovação, as nossas ações de graça, e agora então Ele estará falando conosco. Não é do feitio de Deus reunir o seu povo e o despedir vazio. Deus sempre tem bênção para o seu povo. Deus sempre terá bênção para o seu povo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu estava agora à tarde em casa, o WhatsApp desligado, e deitado, descansando. A Bia falou, ligaram para o senhor, se dá para o senhor pregar logo mais à noite. Eu falei, mas agora? Já pulei da cama, peguei a Bíblia, estou mexendo na Bíblia, minha irmã me liga, olha, nós vamos viajar, estamos aqui no aeroporto, e o Smith esqueceu o celular, tem como você trazer? Como falar não, irmãos? Por isso eu cheguei aqui atrasado. Mas Deus, Ele nos usa como ferramentas, Ele nos usa como vasos. Nós somos apenas um instrumento que Ele usa. A palavra é dEle, a bênção é dEle, o renovo é dEle, o batismo com o Espírito Santo é dEle, o fortalecimento vem dEle, a ajuda vem dEle, o conforto vem dEle. Não nos enganemos, nós somos apenas o instrumento, apenas o vaso, nada mais que isso. Não adianta andar com o narizinho empinado. Não somos nada. Como disse Abraão, somos pó e cinza. E Paulo reitera isso, né? Nada trouxemos para esse mundo. E é certo que dele nada levaremos. Ou seja, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Deus tem que ser o centro da nossa história. Deus tem que ser o centro do nosso dia a dia. Porque sem Ele não somos nada e estaremos fadados ao fracasso. Mas Deus tem uma bênção para a sua vida aqui nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. E eu estarei pontuando algumas situações dessa narrativa. A epígrafe diz assim, a parábola do filho pródigo. Ele prosseguiu. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua
e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar seu estômago com as bolotas ou com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o avistou, encheu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, e então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho, estando no campo, quando voltou, aproximou-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? O servo respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recebeu de volta, são e salvo. Ele, porém, indignou-se e não queria entrar, mas saindo, o pai insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi, ou sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, matastes para ele o bezerro cevado. O pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Irmãos, estamos diante de uma narrativa, de uma parábola, que Jesus usou para ilustrar algumas verdades a respeito das indas e das vindas de Israel. Israel, vez ou outra, abandonava o seu Deus, virava as costas para o seu Deus. E por causa desse abandono, dessa rejeição, dessa partida, vinha o castigo, vinha a repreensão, vinha a dor e vinha o sofrimento. E todas as vezes que eles eram repreendidos e castigados, eles voltavam para Deus. Eles voltavam para o Senhor. E todas as vezes que eles voltavam, o Pai os recebia de braços abertos. O Pai sempre os esperava de braços abertos. Então Jesus usa essa parábola para ilustrar essa verdade. E o interessante, irmãos, que nós encontramos algumas situações nessa narrativa que muito serve para nos ajudar, que muito serve para nos auxiliar na nossa jornada com o Senhor. Jesus, por meio
dessa palavra, dessa parábola, dessa história, desse conto, nos dá algumas lições. A primeira lição que eu vejo aqui é a ingratidão dos filhos. A ingratidão dos filhos. Segunda lição, a compaixão e o amor do pai. E eu quero pontuar aqui algumas situações. A primeira é partida e pecados. A segunda, miséria e castigo. Terceira, convicção e determinação. Quarta, retorno e boas-vindas. Quinta, reconciliação e alegria. Sexta, no caso, né? A quinta é confissão e arrependimento. A sexta, reconciliação e alegria. E a sétima, ciúmes e ingratidão do filho mais velho. Eu pontuei 7 verdades dentro dessa narrativa, mas não vou conseguir falá-las todas, e nem tenho bagagem para isso. Irmão, Jesus está contando uma história a respeito de um pai. Porque aqui nós só focamos o filho. E nos esquecemos que o ator principal dessa peça é o pai. Que é o tipo do nosso pai, que é o tipo do nosso Deus. Nessa história que Jesus contou aos seus discípulos e à multidão que o seguia, o pai era o antitipo desse homem, desse pai de família, desse fazendeiro. E fazendeiro esse, pai esse, que cuidava com muito amor e com muito carinho dos seus filhos, da sua esposa, dos seus bens, da sua família e da sua fazenda. Se nós lermos lentamente a narrativa bíblica aqui, nós vamos perceber que esse pai tinha um carinho muito grande pelos 2 filhos, pela esposa, embora a Bíblia não fala a respeito dela, pelos seus funcionários e por tudo que ele possuía. O pai cuidava de tudo com muito carinho e com muito amor. A narrativa bíblica deixa subentendido que nada faltava aos filhos, que nada faltava no lar, que nada faltava na casa, que nada faltava na fazenda. Tudo estava sobre os cuidados do pai. Jesus está tentando embutir na mente dos seus discípulos que o pai que os amava estava no controle de tudo e que cuidava de tudo com carinho, com amor e com dedicação, e que não deixava faltar nada. E Jesus nos revela essa verdade nesta noite. Deus, o nosso Pai, está no controle de tudo. Ele está suprindo a necessidade de todos os seus, está cuidando de todos os seus filhos. Nada tem faltado aos seus filhos. Era assim que aquele pai cuidava da família. Era assim que aquele pai cuidava da fazenda, cuidava dos negócios. Os negócios daquela família não foram construídos pela esposa, não foram construídos pelos filhos, foram construídos pelo pai. O pai que suou, o pai que trabalhou, o pai que perdeu noite de sono, o pai que se privou de várias coisas para construir aquele império para os seus filhos.
Mas em dado momento, no momento do pai começar a gozar tudo aquilo, gozar da comunhão com os filhos, da comunhão com a esposa, com os empregados, com os servos, desfrutar aquilo que ele tinha conquistado com muito esforço ao longo de uma vida. Ele é surpreendido pelo filho mais novo, que diz: pai, me dá a minha parte na herança, me dá o que me pertence. Irmãos, nada pertencia a ele. O pai ainda estava em pleno vigor, em plena saúde. Tudo era do pai. Não havia necessidade do pai dar nada para ninguém ainda. A lei judaica, a lei romana, não permitia que o pai dividisse os bens em vida. Mas o pai era amoroso, era bondoso, era bom. A maior característica que possuía aquele pai era a bondade, era o amor, era o carinho. E para não entristecer o filho, para não machucar o filho, para não decepcionar o filho, para não despregar tudo aquilo que ele tinha pregado ao filho e à família ao longo de toda a sua vida, sobre o amor, sobre o carinho, sobre a compreensão, sobre a dedicação, sobre a escolha, sobre o livre-arbítrio. Ele pega e dá a parte para aquele menino. O menino não estava contente com o pai. A verdade é essa, irmãos, o menino não estava contente com o pai. O menino não estava contente com o irmão. O menino não estava contente com a mãe. O menino não estava contente com os amigos, com o servo, com os trabalhadores do pai. Não estava contente com nada que tinha na sua casa. Ingratidão. Nada estava bom para ele, porque se estivesse bom ele não queria ir embora. A gente só vai embora, a gente só vira as costas quando a gente entende que não está bom, que não estamos satisfeitos, que não estamos contentes, que estamos incomodados com alguma coisa. E era aquilo que estava acontecendo com aquele rapaz, era aquilo que estava acontecendo com aquele menino. A ingratidão tomou conta do coração dele. Me dá parte da minha herança. Aquele menino tinha que continuar trabalhando sobre os cuidados do pai. Mas em vez disso, ele pega a parte que lhe pertencia e vai embora. Mas por que que ele foi embora? Porque nada estava bom. A narrativa deixa subentendido que o pai amava demais os filhos, que o pai devotava um carinho muito grande aos moços, que o pai tinha uma preocupação muito grande para com eles. Mas o pai não podia tirar a ingratidão do coração daquele rapaz. O pai não poderia colocar amor e gratidão no coração daquele rapaz, não. Ele tinha que fazer a escolha dele. Ele tinha que tomar a decisão dele. Ele tinha que semear a semente dele. Diferentemente dos calvinistas, nós cremos no livre-arbítrio, no direito de escolha, na semente plantada. E o pai então deixa o menino partir. Diz a narrativa bíblica que depois de alguns dias, não chegou meses, não chegou anos, o menino toma a decisão de deixar a casa do pai, de
deixar a casa que ele recebia amor, que ele recebia carinho, que ele recebia afeto, que ele tinha as lágrimas enxugadas, que ele tinha o ombro do pai, que ele tinha suas necessidades supridas pelo pai. A ingratidão tomou conta do coração dele, ele teve que ir embora. Na casa do pai ele tinha tudo, as melhores roupas, os melhores calçados, a melhor comida. E o texto deixa subentendido que tudo que ele queria o pai dava, não lhe faltava nada. Tinha tudo, mas não valorizou o que recebeu do pai. Culto de mocidade, culto de adolescentes. Ei, escute, valorize os seus pais, valorize o seu pastor, o seu líder, o seu professor, a sua professora. Valorize os seus mentores, aquelas pessoas que estão preocupadas que você, ainda que você não entenda, ainda que essas pessoas não consigam, de uma forma clara, mostrar o amor que tem por vocês, mas ainda que elas não consigam explicar esse amor, elas te amam, elas querem o melhor para você. Essa igreja aqui tem o melhor para você, essa igreja te ama, te quer bem. Ainda que nós não entendemos, eu demorei muito para entender e para perceber que essa igreja quer o meu bem, que esse ministério quer o meu bem. A duras penas eu aprendi que Deus quer o meu melhor, que o meu pastor quer o meu melhor, que os obreiros que ocupam essa tribuna querem o meu melhor, que a igreja, os irmãos que ficam na nave da igreja querem o meu melhor. E às vezes por conversinha, nós estragamos tudo, deixamos tudo e vamos embora. Foi o que aconteceu com aquele menino. Aquele menino não estava sozinho naquela situação. Ele deveria ter o seu mentor. Ele deveria ter alguém que cochichava no seu ouvido. O seu pai podia fazer mais. O seu pai deveria te ajudar mais. O seu pai devia te reconhecer. Reconhecer o quê, irmãos? Era um menino mimado, tinha tudo aos seus pés. Mas leu um livro, achou que era o dono da verdade. E não valorizou o pai. Não valorizou os conselhos do pai. Não colocou amor naquilo que o pai ajuntou para ele. Na casa do pai tinha tudo. Saiu, pegou a sua porção, foi embora. E diz a narrativa bíblica, para encurtar a mensagem, que ele desperdiçou tudo com as meretrizes, com as prostitutas, com a vida que o mundo e o pecado oferecia. Perdeu tudo. Mas o pai estava lá na fazenda, com o coração apertado, esperando a volta do filho, orando para que Deus protegesse e guardasse o seu menino. Só quem é pai sabe disso. Você que é filho, às vezes ainda não entendeu o como sofre um pai para o bem-estar do filho. E quando nós crescemos um pouquinho, achamos que somos melhores que eles. Não ouvimos mais. Testamos pais.
afrontamos os pais, mas nós, filhos, só estamos aqui por causa deles. A igreja só está aqui por causa de Jesus Cristo e por causa de Deus. Gastou tudo, desperdiçou tudo, jogou tudo fora. Veio a fome, veio a carestia, veio o castigo, veio a repreensão, às vezes o mundo, às vezes o mundo e a própria natureza cuida de castigar o indivíduo ingrato. Começou a passar fome, passar necessidade, procurou o serviço de cuidador de porcos. E diz a narrativa bíblica que ninguém lhe dava nada. Diz que um dos cidadãos daquela cidade o levou para cuidar dos seus porcos. E diz que ele se alimentava da comida dos porcos. Irmão, se hoje o porco come lavagem, imagine há 2000 anos atrás. Mas por causa da ingratidão, da dureza do seu coração, de não reconhecer o que o pai fez por ele, foi comer comida de porco. Aquele menino era um menino da sociedade, era um menino de família, era um menino que tinha um futuro brilhante. Agora está cuidando de porcos. E segundo a história bíblica, a pior profissão, uma das piores profissões que existia, era o cuidar dos porcos. Isso não só em Israel, não só em Jerusalém, mas em todas as nações. Por exemplo, no Egito, o cuidador de porcos não podia adorar os deuses, não podia casar com nenhuma pessoa, não é da alta sociedade não, era da sociedade mais baixa que tivesse no Egito. Situação degradante, a do tratador de porcos. Olha a situação degradante desse menino agora. Tinha tudo aos seus pés. Não faltava roupa de grife. Se fosse nos dias de hoje, teria uma boa bicicleta, teria uma boa moto, um bom carro. Só ia fazer compra nos shoppings. Só ia almoçar e jantar em restaurantes bons. Mas por causa da ingratidão, da dureza do seu coração, de não reconhecer o que o pai fazia por ele, foi comer comida de porcos. Mas o interessante, irmãos, e diferentemente de muitas situações, esse menino ainda caiu em si. E quantos que não caíram em si? Quantos que partiram para a eternidade sem reconhecer quem era o Pai? Quantos que estão no inferno hoje porque não fizeram como aquele menino, não reconheceram a burrada que fizeram, desculpa a expressão. Aquele menino chegou, olha, eu estou aqui cuidando dos porcos, sou odiado pela sociedade, sou tido como escória da sociedade, estou comendo o que os porcos comem, estou passando fome lá, na casa do meu pai, na fazenda do meu pai. Os seus jornaleiros, os seus funcionários, os seus empregados estão comendo bem, desfrutando do melhor. E eu aqui nessa situação, mas aquela situação só estava acontecendo, irmão, por causa da escolha que ele fez, por causa da decisão que ele tomou, por causa da semente que ele plantou. O nosso Deus não é injusto. Se nós fizermos boas escolhas no temor de Deus, Deus vai nos prosperar. Se nós tomarmos decisões boas,
no temor de Deus, Deus vai nos honrar. Quantas pessoas me ligaram aí do mundo para me dar uma palavra de conforto, mas no fundo você percebia que a pessoa estava alegre por causa do que aconteceu comigo. Mas quem me chamou foi Deus, não foi o homem. Eu costumo dizer que era para mim estar morto. Quem conhece a minha história sabe disso. Há muitos anos atrás, quem me fez a promessa foi Deus. Dormi triste, chorei muito. No outro dia o prefeito me ligou. Fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo. Então, irmãos, vamos fazer escolhas corretas. Vamos plantar a semente correta. Vamos valorizar as pessoas que estão nos ajudando. Vamos honrar as pessoas que estão construindo para nós. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, mas foi Deus que colocou essa pessoa no seu caminho, na sua história. Foi Deus que tinha colocado aquele pai na vida daquele menino. Ele toma a decisão: voltarei e direi a meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser seu filho. Trata-me como um dos seus empregados, um dos seus jornaleiros, um dos seus trabalhadores. Esse menino toma essa atitude, desarma o seu coração, rasga o seu coração e ruma em direção à fazenda do seu pai. E para surpresa dele, irmãos, o pai estava à beira do caminho a esperá-lo. O pai estava esperando ele. O pai estava querendo ver ele, querendo abraçar ele. O pai queria dar mais ainda para ele. Mas ele só recebeu porque ele se humilhou. Porque ele reconheceu o que ele tinha feito. Nem sempre nós estamos com a razão. Às vezes subimos em cima da nossa razão pré-estabelecida por nós mesmos. E começamos a apontar, a discutir, falar. Não, às vezes nós não estamos com a razão. E a razão aqui não é de ninguém, a razão é de Deus. O que adianta nós estarmos com a nossa razão pré-estabelecida e passarmos a eternidade no inferno? Já foi lido aqui nesta noite pelo Joabe. Precisamos amar uns aos outros. João foi bem categórico: se nós não amamos aquelas pessoas que nós vemos, como que nós amamos Deus que nós não vemos? Há um contrassenso aí. O menino volta e o pai está lá. O pai o abraça e ele diz: Pai, pequei contra o céu, pai. Pequei contra o Senhor, pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus jornaleiros. O pai nem deu atenção àquela voz, disse: olha, traga uma sandália nova, traga um anel novo. Sandália e anel naquela época era sinônimo, era símbolo de liberdade, de honra. O menino fez o que fez, mas se arrependeu, reconheceu o erro e foi honrado novamente pelo pai. E isso acontece conosco todos os dias. Sabe de onde ele me tirou? Talvez você não saiba. Da prostituição.
das drogas, do álcool, da farra, da bagunça. Eu tinha 25 anos de idade. Ele me tirou de lá, da lata de lixo, da podridão. E em cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, sabe o defeito de todo mundo, só não sabe as qualidades, mas os defeitos sabem. E quando as pessoas me viram na igreja, deixando as drogas, deixando o álcool, deixando a prostituição, deixando a farra, disseram: olha, o Siqueira mudou, o Siqueira virou crente. Como que eu não vou valorizar esse Deus? Como que eu não vou glorificar esse Deus? Como que eu não vou dar testemunho desse Deus que salvou a minha vida, que mudou a minha história, que me deu um novo nome, que escreveu meu nome no livro da vida, que me justificou com o Pai, que me deu uma família, me deu um lar, me deu irmãos e mais irmãos? Como que eu vou reclamar do que esse Deus está fazendo? Como eu vou questionar as atitudes do meu Deus? Às vezes eu ando pela cidade e eu vejo os meus amigos lá de trás, das noitadas. Muitos deles morreram, overdoses, assassinados, doenças terríveis. Outros, o lar está destruído. Muitos deles estão nas praças públicas sem direção, sem trabalho, sem perspectiva, mendigando. Mas a minha alma Ele salvou, a sua alma Ele salvou. Ele tem te sustentado, Ele tem te alimentado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Não é você, não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, não é a sua família, não é a sua linhagem, não. É Deus. É Deus. Quando o menino reconheceu que era o pai, a história dele foi mudada. Traga o melhor cordeiro, traga roupas. Vamos fazer festa, porque o menino estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado. Nem vamos falar do irmão, da forma que o irmão recebeu, aquele que acabara de ser salvo. Mas que nós possamos reconhecer o que Deus fez por nós. Eu sei que tem gente que aqui nasceu na igreja, não passou pelo mundo. Mesmo assim, valorize. Mesmo assim, valorize. Agora eu sei que tem pessoas aqui que veio lá de fora, do fundo do poço, da lata de lixo, como eu vim. Eu não era esse Siqueira bonzinho não, que ainda não sou, né? Mas Ele me tirou de lá, irmãos. E Ele quer tirar muitos dos que lá estão. Ele quer tirar o seu filho que voltou. Ele quer tirar o seu marido que voltou. Ele quer tirar a sua esposa que voltou. Ele quer tirar o seu parente que voltou para lá. Ele quer tirar os seus amigos que voltaram para lá, ou que lá estão. Que reconheçamos Deus. Que reconheçamos o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por nós. Para encerrar, me ajuda aí os bons de conta, quantos meses já está essa pandemia tirando a paz do mundo? Nove meses. Que prejuízo que trouxe para você? Seja sincero, que prejuízo que trouxe para você? Que prejuízo que trouxe para mim? É porque Deus está no comando, irmãos. E ainda que essa pandemia tivesse trazido prejuízos para nós, ainda que essa pandemia tivesse trazido a morte para muitos de nós, nós estávamos no céu. Vocês sabiam que
muitos irmãos melhores que nós, mais crentes que nós, mais fiéis que nós, mais temente a Deus que nós, que orava mais que nós, que jejuava mais que nós, morreram na espada de um gladiador no Coliseu Romano. Procure conhecer a história. Sabia que pais viram filhos sendo pisoteados por leões, elefantes, rinocerontes, ou morreram nas garras de um tigre dentro do Coliseu Romano? Quem sabe isso? Todos sabem. Mas hoje estão no céu, esperando o arrebatamento da igreja, para se unirem a nós e viverem eternamente na glória. Reconheçamos o que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo para nós. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem logo de manhã. Eu creio. Você acredita? Aleluia. Então canta. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, que o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Na dificuldade eu alegrarei, na prova eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Faltando tudo me alegrarei.
figueira não florescerá, será. Pode faltar tudo, pode ter tudo atrasado, problemas a gente tem, araia soldeira, mas a gente tem um Deus, a gente tem um Deus, que Ele cuida de você. Pode faltar tudo, a família pode estar se acabando, ai, amasseremaia, mas nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que cuida, araia, soleraia. Só a gente sente como é sair de uma prova, Júlio. A gente sai, como diz, só o bagaço por aí. Como é que eu vou adorar, araia, sandaraia, araia, soremia, naxé? Como é que eu vou adorar se eu não tenho nem voz para cantar? A minha família está desmanchando. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não florará, soneremiará, sereme, onderá, sé, alabassuri, onderá, machuri, andará, alaburi, onderemiará, sé, alassuri, onderemiará, sé, alassuri, onderemiará, massuri, onderá, oh, suri, sé. E o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ouça os conselhos da Bíblia para a sua vida. Muitas vezes nós perdemos, sofremos, porque não damos ouvidos à palavra do Senhor. Tenho dito às terças-feiras aqui que a Bíblia Sagrada é o livro que nos direciona a vivermos uma vida abençoada nesta terra. E quando nós não prezamos por ela, a nossa tendência é de sofrimento. Jovens, adolescentes e todos nós ouvimos conselhos da Bíblia esta noite. Viva isso, coloca isso em prática na sua vida, para que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. Me entenderam? Digam glória a Deus. Que o Senhor te dê uma semana de paz, que Deus mande chuvas de bênção sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, que Deus faça prosperar a obra das suas mãos. E onde você chegar, que você seja um instrumento de Deus para abençoar todas as vidas que te cercam. Se você recebe isto, glorifica o Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Falemos juntos. Amém.